Olá a todos, eu sou o professor Alex e continuo com vocês aqui nessa unidade e vamos falar hoje sobre transformações, teoremas da função implícita e da função inversa. Aula 28. Dividiremos as partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre transformações e na segunda parte abordaremos os teoremas da função implícita e da função inversa. Ok? Vamos lá, comecemos. Até o momento, nós estudamos funções do tipo f, definida em um conjunto A de Rn, com valores em R. Ou seja, um ponto x1, x2, xn do Rn é associado a um número real f de x1, x2, x3 até o xn, certo? Por exemplo, se a gente considerar a função f de xy igual a x mais y. Foi tomado um ponto do R2, da forma xy, e a esse ponto foi associado um número real x mais y. É uma espécie de função desse tipo que nós estudamos. Para todas essas funções que nós já vimos, estudamos a sua continuidade, a sua diferenciabilidade e também todas as propriedades envolvendo esses dois conceitos. Só que existe um outro tipo de função que a gente vai ver a partir de agora. Vamos considerar novamente um conjunto A de Rn. Vamos pedir que esse conjunto seja aberto. E vamos considerar uma função definida da seguinte forma. Uma função f com domínio em A, contida em Rm, com valores em Rn, certo? Ou seja, a gente toma um ponto de m coordenadas, e a esse ponto de m coordenadas, nós associamos um outro ponto com n coordenadas, coordenadas de y1 até yn. Uma função desse tipo é comumente chamada de aplicação ou também de transformação. A gente vai ver se existe alguma diferença ou qual a diferença que existe entre esses dois termos. Um caso particular desse tipo de aplicação, de Rm até Rn, foi estudado ou é estudado em cursos de álgebra linear, no qual nós estudamos as transformações lineares, que toma um vetor de Rm e associa esse vetor do Rm um vetor do Rn. Com essa associação, né? Cada yi aqui da minha imagem é uma combinação linear das coordenadas do ponto do Rm, certo? Isso a gente vê lá num curso de álgebra linear. Vamos considerar aqui um primeiro exemplo, um exemplo que vem lá da geometria analítica. Vamos considerar equações paramétricas de uma reta. Então, nós estamos considerando essa reta aqui, que está passando pelo ponto x0, y0, z0 do R3. Então, nós estamos no espaço euclidiano R3. E vamos considerar que essa reta tem a direção dada pelo vetor v de coordenadas a, b e c. Então, quais são essas equações paramétricas? As equações paramétricas são exatamente essas equações aqui. Ou seja, x de t é igual a x0 mais at, y de t é y0 mais bt, e z de t é z0 mais ct, em que t é um número que varia nos reais. Essas equações paramétricas definem uma aplicação com valores em R, ou seja, o parâmetro t aqui é o número real, então essa função tem domínio no conjunto dos reais, e contradomínio em R3. E qual é a lei de formação dessa aplicação? Ela associa um t a um f de t, que é um vetor do R3, com coordenadas x de t, y de t, z de t, dadas pelas equações paramétricas da reta.
ok? Então, é só um resgate de um conteúdo, de um conceito que nós já conhecemos e que pode ser visto como sendo uma aplicação, nesse caso, de R até R3. Um outro exemplo que eu trago para vocês, que possivelmente pode ser novo para muitos de vocês, é a projeção estereográfica. O que consiste a projeção estereográfica? É projetar algo que está em R3, por exemplo, em um ponto ou em um objeto que esteja em uma dimensão menor, por exemplo, no R2. Então, vamos considerar a superfície esférica S. Então, essa esfera aqui nós vamos chamar de S, e essa esfera está contida em R3, então nós temos S, a nossa esfera, contida em R3. Essa esfera está centrada aqui na origem e tem raio igual a 1, certo? Vamos considerar o raio dessa esfera igual a 1. A cada ponto Q da esfera, então vamos considerar aqui, estamos considerando também o ponto P de coordenadas 0, 0, 1, ou seja, é o polo norte dessa esfera. Para cada ponto Q da esfera com Q diferente de P, né? Então a gente não pode considerar esse mesmo ponto aqui, qualquer outro ponto que esteja na esfera, que não seja o P, nós conseguimos associar a esse Q um ponto Q' que pertence ao plano OX. Então, se a gente considera, por exemplo, esse plano aqui, que é o plano XY, que a gente vai chamar, vai falar que esse plano é o π, e qual que é a equação desse plano? A última coordenada deve ser 0, e x e y varia, correto? Então, esse plano é caracterizado por essa equação. Nós queremos associar esse ponto Q da esfera a esse ponto Q' do plano, de que forma? Nós consideramos a reta que passa pelo ponto P e pelo ponto Q, e fazemos essa reta intersectar com o plano XY. Dessa forma, nós obtemos exatamente esse plano Q'. Então, a ideia aqui é encontrar uma expressão ou uma aplicação que, dado um ponto Q, nós obtemos esse ponto Q'. Ou seja, nós queremos definir uma aplicação F que toma valores na esfera contida em R3, chegando em R2, porque a gente está no plano e o plano tem somente duas coordenadas, que associa um ponto x, y, z a um ponto, digamos, x', y'. Aí a pergunta é: quem é x'? Quem é y'? Essa é a pergunta que nós nos fazemos e nós vamos responder agora. Então, vamos considerar que o ponto Q, pertencente à esfera, com Q de coordenadas x, y, z, é tal que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é igual a 1. Por quê? Porque esse ponto está sobre essa esfera. Qual é a equação dessa reta? Que passa pelo ponto P e tem direção do vetor PQ. Então, a reta R passa pelo ponto 0, 0, 1 e tem direção o vetor PQ, em que T é um número real. Quem são as coordenadas desse vetor PQ? Então, nós podemos escrever essa reta como sendo 0, 0, 1 mais T vezes x, y e z menos 1, em que T é real.
que é igual, então agora aqui a gente pode somar essas coordenadas, né? Então, é tx, ty, perdão, 1 mais t vezes z menos 1, em que t é um número real. Então, a ideia aqui é fazer o quê? A interseção de R com π. O que significa isso? Para o ponto estar no plano π, eu preciso que a última coordenada seja nula. Para a última coordenada ser nula, quais são as coordenadas da reta? São exatamente essas aqui. Tx, ty, 1 mais t vezes z menos 1. Então, para que um ponto dessa reta esteja no plano, é necessário que 1 mais tz menos 1 seja zero. Aí a gente desenvolve para encontrar o valor de t. Então, nós temos t vezes z menos 1 é igual a menos 1, t é igual a menos 1 sobre z menos 1, que é igual a 1 sobre 1 menos z. A primeira pergunta aqui que surge é, por que eu posso dividir essa equação aqui, essa equação, por z menos 1? Pelo simples fato de, como que o ponto Q não pode ser igual a P, então significa que a última coordenada, x deve ser diferente de zero, y deve ser diferente de zero e z deve ser diferente de 1. Como z é diferente de 1, então z menos 1 é diferente de zero. Portanto, nós podemos fazer essa divisão. Dessa forma, o que nós encontramos? Nós encontramos as coordenadas dessa reta que pertencem ao plano. Ou seja, o t tem esse valor aqui. Portanto, nós encontramos uma função, uma aplicação f, definida nos pontos da esfera, chegando em R2, que toma um ponto x, y, z, e leva em quem? Qual que é a primeira coordenada? T vezes x. Mas quem é t? 1 sobre 1 menos z. Então, é associado a x sobre 1 menos z. E a segunda coordenada é y, 1 menos z. Né? Então, por que essa construção é chamada de projeção? Porque nós projetamos um ponto ou um objeto que está em uma dimensão 3 em um espaço que tem somente duas dimensões. Então, nós fazemos uma projeção. Estereográfica porque ela tem esse comportamento, ou seja, essa construção aqui de ser obtido pela interseção do plano OXY com a reta que passa por PQ. Ok? Então, a partir de uma ideia geométrica, nós construímos uma aplicação de R3 em R2. Outro exemplo que nós podemos, de aplicação que nós temos, é o seguinte. Considerando H e K números reais, nós conseguimos fazer uma translação de um ponto de R2 para outro ponto de R2. De que forma? Se a gente tomar um ponto XY, se eu somar a cada uma das coordenadas esses valores aqui, eu vou ter x mais h, y mais k. Ou seja, eu fiz uma translação desse ponto para um outro ponto. É como se a gente tivesse feito, por exemplo, se a gente considera, vamos considerar aqui um plano cartesiano e nós temos uma reta R. Para todos os pontos dessa reta, eu vou aplicar essa translação aqui. Então, é como se a gente estivesse, por exemplo, fazendo isso, ó. Fazendo essa translação, R'. Então, nós mudamos de posição, fazemos uma translação. E essa translação, essa aplicação, possui uma função inversa, possui uma inversa que é dada por essa expressão aqui que a gente vai ver mais para frente.
Um outro exemplo é, dado um ângulo θ de 0 até 2π, uma aplicação rotação de ângulo θ é definida por essa expressão aqui. Ou seja, é uma aplicação que sai de R2 e chega em R2, que toma um ponto XY e associa a ele esse outro ponto aqui, esse outro ponto do R2, que pode ser reescrito nessa forma matricial aqui. Mas, em outras palavras, o que está acontecendo? Se a gente tem, por exemplo, uma reta, essa reta aqui, nós conseguimos rotacioná-la com o ângulo θ e obter, por exemplo, esse objeto aqui, R', que a gente rotacionou em um ângulo θ, a reta original. Essa aplicação aqui também possui uma função inversa, ou uma aplicação inversa, que é dada por essa expressão aqui. E na parte 2 dessa aula, nós vamos ver quais as condições para que uma aplicação possua inversa. Certo? Muito bem. Seguimos. Considerando uma aplicação F definida em um subconjunto A de Rm a valores em Rn, ou seja, F associa um ponto do um ponto do Rm a um ponto do Rn. Cada uma dessas funções Fi, cujo domínio é o próprio conjunto A de Rm, mas que chega em R, que associa a cada ponto do Rm a coordenada yi, é chamada de função componente da nossa aplicação F. Então, cada uma das coordenadas da imagem é chamada de função componente da aplicação F. Para exemplificar, se a gente considerar a função de R3 em R2, dada por f de xyz, como sendo xy na primeira coordenada e seno de x mais y mais z na segunda coordenada, cada fi dessa com i variando de 1 a 2, em que f1 de xyz é xy e f2 de xyz é seno de x mais y mais z, cada uma delas são as funções componentes da aplicação F. Ou seja, cada uma dessas coordenadas aqui é uma função componente da nossa aplicação. Certo? Então, tendo falado, definido funções componentes, uma função componente nada mais é do que uma função, voltando aqui, de um espaço Rm até R. E esse tipo de função nós já estudamos, desde o início da parte de cálculo de várias variáveis do nosso curso. Então, para cada uma dessas funções componentes, nós temos definido já limite, continuidade, diferenciabilidade, e aqui a gente faz a extensão. De que forma? Considerando um conjunto A de Rm, um ponto P0 de acumulação do conjunto A, e uma função f definida em A de Rm até Rn, tal que suas componentes são as FIs, então se a gente tem um vetor L, ou um ponto L de Rn, cujas coordenadas são L1, L2, Ln, nós dizemos que o limite de f de p, quando p vai para P0, é L, se e somente se cada uma das coordenadas fi de p, quando p vai para P0, é uma componente correspondente desse ponto L de Rn. Então, se cada componente tiver um limite, nós podemos afirmar que a função, a aplicação, também possui um limite, e o limite é o ponto composto pelas componentes desses limites aqui. Dizemos que uma aplicação F é contínua em P0 se cada FI for contínua em P0. E ela é contínua em A se for contínua em todos os pontos de A.
Então, a definição de limite e de continuidade para aplicações depende do conceito de limite e continuidade das funções componentes, que são funções reais de várias variáveis. Considerando essa função aqui, de R2 em R2, dada por f de xy igual ao vetor raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado na primeira componente. E a segunda componente, x mais y sobre módulo de x mais y, se o módulo de x mais y for diferente de zero, e é o ponto 0, 0, se o módulo de x mais y for zero, é descontínua em qualquer x0, y0, tal que o y0 é igual a menos x0. Por que que é descontínuo? Porque essa componente aqui não está definida para pontos sobre a reta y mais x igual a zero. Se essa componente não está definida, ou seja, não é contínua para esses pontos, então toda essa aplicação não é contínua nesses pontos, ok? Então, as componentes vão ditar o comportamento da aplicação. E estudar cada uma das componentes é estudar uma função real de várias variáveis, que é o que a gente vem fazendo desde o início do cálculo de várias variáveis. Mais um conceito que a gente relembra, ou que a gente estende, é que se a gente tem um aberto A de Rm, nós dizemos que a aplicação f de A contida em Rm até Rn é diferenciável no ponto P0, pertencente a A, se cada uma das componentes fi é diferenciável em P0. E a gente diz que a f é diferenciável em todo o seu domínio A, se for diferenciável em todos os pontos de A. Nesse caso, se a f for diferenciável, significa que cada uma das fi's são diferenciáveis. Se cada uma delas são diferenciáveis, então nós conseguimos calcular as derivadas parciais de cada uma dessas componentes, para todo P pertencente a A. Isso vai nos ajudar a definir um objeto bastante importante para o nosso estudo no que segue. Então, a partir de agora, a gente vai falar especificamente sobre transformações de Rn. Vamos considerar A um conjunto aberto de Rn e x0, com essas coordenadas aqui, um ponto desse aberto A. Nós dizemos que uma transformação, que uma aplicação é uma transformação de Rn se tanto o conjunto de partida quanto o conjunto de chegada são o mesmo espaço euclidiano. Ou seja, Rn, Rn tem a mesma dimensão n com n diferente de zero, certo? Então, por exemplo, f de R em R é uma transformação de R. F de R2 em R2 é uma transformação de R2. F de R5 em R5 é uma transformação de R5. Tendo uma transformação de Rn, ou simplesmente uma transformação, quando n está subentendido, se as componentes fi admitirem derivadas parciais, nós conseguimos definir o que chamamos de determinante jacobiano da função f, calculado nesse ponto x0, que é exatamente esse determinante. O que tem esse determinante de especial? Em cada uma das linhas, nós colocamos as derivadas parciais de cada componente. Então, na primeira linha desse determinante, nós colocamos todas as derivadas parciais da componente f1. Então, aqui nós temos del f1, del x1, del f1, del x2, del f1, del xz. Na segunda linha, nós vamos colocar todas as derivadas parciais da componente f2. E assim por diante até a componente fn. E em cada coluna, nós vamos derivar cada uma das componentes em relação a uma única variável. Então, aqui, ó,
Nessa primeira coluna, são todas as derivadas parciais de todas as componentes em relação a x1. Na segunda coluna, todas as derivadas parciais de todas as componentes em relação a x2. E assim por diante até xn. Observe que nós temos aqui uma matriz quadrada de ordem n por n. Se é uma matriz quadrada, nós conseguimos calcular o seu determinante. E esse determinante é chamado de determinante jacobiano da função f, ou da transformação f, e é denotado da seguinte forma: del f1 fn, ou seja, nós consideramos aqui a derivada parcial de todas as componentes em relação a todas as variáveis, ou aplicado no ponto x0. Ou simplesmente nós colocamos JF, que é jacobiano, o J é de jacobiano, F é da função da transformação calculada em x0. Então, para a gente poder exemplificar essa definição, vamos considerar aquela translação. A translação f de xy igual a x mais h, y mais k, tem determinante jacobiano calculado em um ponto x0, y0 da seguinte forma. Então, notação, jf de x0, y0 é igual a derivada parcial de f1, f2 em relação a x, y calculado no x0, y0. Então, isso daqui eu vou fazer com vocês. Ó. Então, jf de x0, y0 é igual a um determinante, nesse caso, de ordem 2, porque nós temos uma transformação de R2 em R2, e aqui nós consideramos del F1, del X1, del F1, del X2. Então, na linha, nós mantemos a componente, e na coluna, nós mantemos a variável. Então, aqui nós temos del F2, del X1, del F2, del X2. Bom, nesse caso, x1 e x2 estão representados por x e y, né? Então, deixa eu só arrumar isso daqui. Então, aqui nós temos x e aqui nós temos y. Derivada parcial de f1, então, essa daqui é a nossa f1 e essa daqui é a nossa f2. Derivada parcial de f1 em relação a x. 1. Derivada parcial de f1 em relação a y. 0. Derivada parcial de f2 em relação a x. 0. Derivada parcial de f2 em relação a y. 1. Então, nós temos exatamente esse determinante aqui em cima, que é igual a 1, e isso vale para todo x0 e y0 pertencente a R2. E no exemplo 6b, nós consideramos aqui aquela rotação de ângulo θ, que é dada por f de xy igual a f1, f2, em que f1 tem essa expressão, f2 tem essa expressão, e o determinante jacobiano dessa transformação f, calculado num ponto x0, y0, é esse determinante, que também, nesse caso, é igual a 1. Isso é igual a 1 para todo x0, y0 pertencente a R2. Ok? Aqui eu deixo a referência para vocês dessa aula, e nos vemos daqui a pouquinho na parte 2.